126 Guild Wars Capítulo 378 Zona do Campo do Monte do Dragão Autor Kotaro Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Dentro da zona do Campo do Monte do Dragão, que havia rumores de ter uma certa conexão com a lendária cidade ancestral dos dragões, havia algumas subzonas com ruínas. Claro, essas ruínas provavelmente eram sinais remanescentes de habitação de um grupo de dragões, ou espécies de subdragões. Afinal, apenas True Dragons poderiam residir legalmente na cidade ancestral. Todas as outras espécies só estavam lá por um tempo. Centenas de milênios se passaram, então não sobrou muito para discernir o tipo de estética, cultura e estilo que os dragões de antigamente patrocinavam, mas o que restou foi o suficiente para deixar Fighter Cleric e o Sense Stalker sem palavras. Droga, aqueles caras da época antiga estavam aproveitando. Veja como era sofisticado o material para esses edifícios. Esta parede foi feita com Aetherum, um mineral especial produzido apenas pela cidade do dragão ancestral. Fighter Cleric exclamou enquanto pegava um pedaço de metal rachado e sem brilho que estava prestes a virar pó. Essence Stalker ficou chocado com as palavras de Fighter e verificou o material por si mesmo. Parecia um pouco com cristais de éter, pois tinha a coloração azul esverdeada concentrada, bem como o brilho brilhante. Era provável que a produção deste metal tivesse muito a ver com os cristais de éter. No entanto, depois que a areia do tempo fez a sua parte, tornou-se inútil. Nem Fighter nem Essence conseguiram dizer o uso desse metal, ou suas características especiais, depois de tanto tempo. Por outro lado, Essence Stalker voltou-se para Fighter Cleric e perguntou astutamente: como diabos você sabe disso? Fighter Cleric usava uma expressão neutra enquanto respondia friamente: eu vi indícios disso em minha vida passada. Essence Stalker olhou para seu amigo com desdém. Quem ele achava que acreditaria nessa besteira? Desde quando esse bastardo sortudo poderia ver a história do universo e de si mesmo? Porém, ele não teve tempo nem vontade para disciplinar o sujeito e torná-lo mais honesto. Eles vieram para este lugar como uma espécie de esquadrão investigativo, enviado por Rivetingnit e Lovingaunt. É certo que Rivetingnit basicamente disse: vá para o lugar mais próximo da cidade do dragão ancestral e bisbilhote por lá o tempo que precisar. Não volte até encontrar algo especial. E tia amorosa acrescentou coquete: não é uma má ideia. O sortudo atua como um farol e o dracônico atua como a chave. Isso deve ser interessante. Devido à sorte do Luckmancer, ele adquiriu muitos itens e habilidades poderosas em baús e compras. Como tal, ele acumulou algumas habilidades que foram muito úteis em muitas situações. Por um lado, havia isso: localizar tesouro, habilidade ativa efeito. Usando sua extrema sorte, concentre-se e seja guiado até a localização da coisa de maior valor mais próximo em um raio de 1,6 km. Nota 1. Só pode ser usado fora de combate. Nota 2. A taxa de sucesso é de 10% no Rancon. Nota 3. A sorte determina apenas a qualidade do tesouro, não a taxa de sucesso. Tempo de espera, onde esta foi uma habilidade épica que Fighter Cleric aprendeu em um de seus 3 baús épicos para sobreviver às missões de emergência daquela época. Os outros receberam um item de crescimento épico e 2 itens raros para conter seu crescimento, mas a IA não conseguiu derrotar o todo-poderoso Fighter em termos de saque. Afinal, toda a empresa de jogos de gacha tinha uma foto do rosto do sujeito em seus campos de tiro e alvos de dardos. Alguns chegaram a querer que ele fosse extraditado para que pudesse ser julgado pelos crimes de muita sorte. Curiosamente, essas mesmas reivindicações sempre seriam perdidas no trânsito, ou o juiz que decidiria sobre elas adoeceria. Essence Stalker só poderia atribuir sua atual classe épica às habilidades de sorte de Fighter, que os levou ao lugar onde ele encontrou a escala reversa. No entanto, Essence estava atualmente carrancudo porque Fighter havia usado consistentemente seu localizador ou habilidades de rastreamento de sorte nos últimos dias, e eles só obtiveram falhas. Como tal, a dupla de melhores amigos acabou aqui no devido tempo. Eles procuraram bastante,
mas não conseguiram encontrar nada útil. Até que naturalmente encontraram essas ruínas. Essa taxa de sucesso de 10% foi uma chatice. Fetter não teve tempo para subir de classificação desde que Ladybos enviou com seu amigo. Seu raciocínio era que Fetter deveria usar o recurso Clazup do Training Hall quando voltasse para receber algo ainda melhor. Isso fazia sentido. Afinal, se ele tentasse subir de classe agora, ninguém sabia o que ele conseguiria ou se teria sucesso. Ele não poderia ir para o Rank 2 porque seria um desperdício total. E ele não poderia alcançar as estrelas porque poderia perder o que o tornava valioso nesta situação. Como tal, a dupla teve que se virar. Fetter mais uma vez ativou seu feitiço localizador preguiçosamente, já que a coisa tinha acabado de sair do tempo de espera. Ele esperava que desta vez tivesse sucesso depois de ter falhado por tanto tempo, mas mais uma vez não conseguiu nada. Isso o frustrou e irritou um pouco. Será que a deusa da sorte soube que ela não era mais sua filha principal? Ela estava com ciúmes de Slimfati ou por acaso ela o trocou por outro homem melhor que ele? Isso era impossível. Ninguém poderia contar com a sorte como ele. Amigo. Parece que nos deparamos com algo problemático. Essence Stalker disse com uma voz baixa para seu amigo distraído. Fetter Cleric levantou a cabeça e viu um grande edifício em forma de cúpula que estava rachado e arruinado em muitos lugares. Na verdade, era o edifício mais intacto dessas ruínas até agora, e a arquitetura era definitivamente algo que valia a pena explorar e tirar uma foto. No entanto, Fetter não conseguiu acordar seu artista ou arqueólogo interior neste momento, pois estava olhando para um prédio que havia sido transformado em um covil de lobisomens. Essas estranhas criaturas noturnas viviam na escuridão proporcionada pelo grande edifício em forma de cúpula, mas isso não significava que tivessem medo do sol. Não, significava apenas que preferiam dormir durante o dia e caçar à noite. Mas se a carne de graça fosse trazida para eles, por que eles não comeriam? Afinal, o preço para pedir entrega no Irão ou Feats hoje em dia era alto demais. Como tal, eles saíram de sua pequena toca e cercaram a dupla há muito tempo. A culpa não poderia ser de nenhum deles, já que os sentidos de um humano eram uma merda comparados aos de um híbrido humano-lobo. Fetter e Sense já haviam sido detectados por eles assim que entraram na área, então os lobisomens simplesmente passaram o tempo se posicionando para cercar o banquete. E agora era hora de devorá-los. Fetter Cleric amaldiçoou baixinho. Droga, como você não sentiu, Essência? Você não me disse que uma de suas habilidades de linhagem é a telestesia? Essência Stalker retirou calmamente sua alabarda e assumiu uma postura incrível e perfeita com sua arma mantida horizontalmente atrás dele enquanto seu corpo estava agachado como uma pantera prestes a pular. Só funciona quando estou em combate, pois drena muita energia para ser usado fora dele. Não tenho controle, mas a Ladybos disse que eu poderia facilmente compreendê-lo no devido tempo. Fetter Cleric revirou os olhos. Como isso vai nos ajudar agora? De qualquer forma, você pode matar essas feras rosnantes. Elas estão irradiando uma vibração ameaçadora. Sem mencionar que parecia haver uma corrente de escrita japonesa em torno de sua aura. Esses espíritos estão por trás deles. Os olhos de Fetter se arregalaram. Droga, por que eles estão posando de uma maneira tão fabulosa agora? Ainda assim, eles parecem bastante renovados com poses tão lendárias. Sinto vontade de me curvar. Fetter voltou-se para a Essence Stalker e foi imediatamente atirado contra uma parede próxima enquanto cuspia sangue no que via. Seu melhor amigo também adotou uma pose extremamente magnífica e havia uma espécie de espírito por trás dele que também posava majestosamente. Foi tão poderoso que lhe causou danos físicos enquanto os lobisomens uivavam de medo e admiração. Eles imediatamente começaram a se curvar diante do fabuloso Essence Stalker, enquanto ele ria com uma voz comovente. Como é cansativo ser o auge da grandiosidade. Nunca haverá alguém que se compare a mim. Ele disse com lamento. Fetter esfregou os olhos com cuidado e balançou a cabeça. Quando ele os abriu, percebeu que ainda estava ao lado de Sense e seu amigo ainda estava em posição de batalha, pronto para matar para sair. Os lobisomens também se aproximaram deles com as garras estendidas e a baba escorrendo da boca. Eles também rosnaram e rosnaram levemente para intimidar suas presas. Fetter balançou a cabeça e se perguntou se não estava dormindo o suficiente recentemente, o que pode ter sido o motivo pelo qual ele viu uma besteira tão estranha.
Ele rapidamente retirou a mais nova adição ao seu arsenal, presenteada a ele pela própria Riveting Need. Caixa de Pandora. Item único. Classificação: lendário. Efeitos: passivo 1, metrônomo. Dependendo da sorte do usuário, seu ataque automático manifestará efeitos aleatórios. Passivo 2, um pouco de esperança. Dependendo da sorte do usuário, o destino poderá lhe conceder uma segunda saída em situações fatais. Ativo 1, sorteio. Dependendo da sorte do usuário, uma habilidade ativa aleatória de qualquer tipo seria usada. Tempo de espera: 1 minuto. Descrição: esta é uma caixa que nunca foi feita para ser aberta, mas foi aberta pela pequena Pandora. Depois de liberar seu conteúdo, ele agora manifesta habilidades aleatórias dependendo da sorte do usuário. Com isso, Fiter se transformou em qualquer coisa, desde um deus nesta terra até o rato mais fraco, tudo dependendo de sua sorte no momento. Ele foi atrás de Essence e se preparou para começar a luta. Quanto a Essence, ele estava observando os monstros em silêncio. Havia uma forte tensão no ar enquanto os lobisomens continuamente se aproximavam deles, flexionando suas garras e encarando suas presas, a fim de induzir um status de menor medo, tornando a caçada mais fácil. Quando perceberam que havia funcionado apenas brevemente no camuflado, mas não no blindado, eles decidiram atacar. Com um uivo de gelar o sangue, eles mergulharam em seus inimigos para despedaçá-los. Essence Stalker girou como um peão de sua pose agachada, atingindo todos os lobos que saltavam em sua direção com um só tiro. Esta era uma técnica básica de repulsão que ele aprendeu ao lutar contra o clone Draco, a fim de manter aquele bastardo veloz afastado quando ele não podia ver, mas podia senti-lo. Essence Stalker reuniu força em suas pernas e saltou para cima, girando como uma faca lançada enquanto derrubava a lâmina de sua alabarda no topo da cabeça de um lobisomem que se aproximava. Nota do autor: o movimento é visualmente semelhante ao Aether de Ikki. O lobisomem atingido por esse movimento teve o crânio aberto e ficou deitado sob a alabarda e uivou em agonia. Ele se contraiu levemente para escapar desse destino, mas ficou fraco pelo dano. Essence Stalker recuperou sua alabarda com força, arrancando-a de onde estava alojada no crânio do lobisomem, o que também arrancou mais de seu crânio e piorou o ferimento. Ele só estava vivo porque o jogo ainda não havia chegado à atualização 4. Então, enquanto seu HP não estivesse no fundo do poço, eles continuariam com um sopro de vida. Ele então olhou para os outros lobisomens que já estavam prestes a atingir seu corpo. Ele só conseguiu afastar um deles, mas outro que avançou ao mesmo tempo atingiu-o no rosto com a garra, deixando marcas profundas em sua bochecha direita. Essence cambaleou um pouco e se recuperou. Ele tocou a lâmina que escorria pelo seu rosto e sentiu a dor lancinante que rompeu em sua bochecha. Então, com um largo sorriso, ele brandiu sua alabarda com maestria e apontou para o lobisomem que o atingiu. Para um cachorro do tamanho de um homem, você bate como um cachorrinho. Guild Wars capítulo 379. Batalha nas ruínas. Comparar um orgulhoso membro da raça Licantropa, especialmente o segundo membro mais alto de sua hierarquia, a um cão domesticado era o pior tipo de insulto que alguém desse tipo poderia ouvir. Nome: Lobisomem Beta, monstro de sargento nível 41 HP, 90.000 lobisomem latiu alto em sua direção, e foi possível ver uma força circular de vento avançando em direção ao Cavaleiro Dragão através do som poderoso. Esta foi uma das habilidades natais dos lobisomens, Resounding Bark. Latido ressoante, habilidade ativa efeito. Solta um latido agudo que estimula o mundo a formar uma cascata de vento que causa 10% de dano sonoro e de vento a um alvo. Tempo de espera: 5 minutos. Os olhos de Essence Stalker se estreitaram quando ele sentiu o ataque antes mesmo de ser lançado através das vibrações no ar. A telestesia era uma versão mais fraca do controle, mas ainda era mais poderosa do que confiar nos instintos de batalha. Como tal, muito antes do ataque sonoro atingir onde ele estava, ele disparou para o lado, usando sua alabarda para derrubar outro lobisomem que planejava usar esta chance para acertar. Essence Stalker então correu para a frente com todas as suas forças, sua alabarda atrás dele. 3 lobisomens vieram da frente, em formação de leque. Um a 0 graus, outro a 35 graus e o último a 335 graus. Eles foram coordenados e cronometraram seus ataques perfeitamente, forçando Essence Stalker a lidar com eles ou ser feito em pedaços. No entanto,
O guerreiro, agora um pouco enlouquecido, nem sequer olhou para eles, concentrando-se no lobisomem atrás deles que liderava todo o grupo. Nome: Lobisomem Alpha. Monstro Capitão Rank nível 45 HP, 200.000 e Sense Stalker sorriu e fez o impossível. Canalizando sua energia, ele enfiou sua alabarda no chão diante dele, sacudindo a área ao redor apenas com a força. Ele então usou a ponta de sua alabarda como uma vara, saltando sobre todo o grupo com mais habilidade do que um atleta olímpico. O trio de lobisomens se chocou em uma confusão emaranhada, incapaz de se libertar rápido o suficiente para lidar com o sujeito. Quanto ao lobisomem alfa, ele foi o mais chocado com o movimento acrobático de Essence e, portanto, não foi capaz de reunir qualquer tipo de defesa a tempo. Essence usou essa chance para ativar uma das habilidades de lança, a alabarda que Riveting lhe deu de graça, já que ele era tecnicamente, pelo menos de uma forma muito indireta, seu primo. Hack and Spear, habilidade ativa efeito, esmague com sua arma, causando intensa força concussiva a um alvo, causando danos graves. Isso causa 70% de dano perfurante. Nota 1. Só pode ser usado com lanças de lâmina como naginata, alabarda, etc. Nota 2. Há uma pequena chance de atordoar o inimigo. Tempo de espera: 30 minutos. A alabarda caiu sobre o lobisomem alfa, que até agora tinha apenas desprezado o humano. Ele só conseguiu levantar reflexivamente seus antebraços grossos e peludos para bloquear, mas isso apenas os levou a quase serem cortados ao meio. Menos 35.000. O lobisomem alfa uivou em agonia ao ser derrubado. Ele caiu no chão e lutou para se levantar devido ao status de atordoado que lhe foi infligido. Estava furioso, mas incapaz de fazer nada a respeito. Queria gritar injustiça. Esse sujeito não sabia sobre a etiqueta adequada nesse tipo de situação. Era o chefe, então deveria ter sido certo e apropriado que ele derrotasse seus subordinados antes de passar para ele. Como ele ousa simplesmente pular a bucha de canhão e atacar enquanto ela não estava pronta? Se não fosse por isso, ele também poderia ter evitado o próximo ataque do Sense Stalker, que visava cortar a cabeça do pescoço, um poderoso golpe aéreo que derrubou a lâmina da alabarda na nuca do lobisomem alfa. Menos 90.000. A área tremeu com a força que Essence colocou no ataque, já que ele usou as duas mãos. Se não fosse pela alta defesa, pelo grosso e corpo forte do lobisomem alfa, sua cabeça teria sido decepada para cima. Ainda assim, isso foi contado como dano fatal, e foi por isso que foi maior que sua habilidade épica. Agora, o monstro Capitão Rank tinha menos da metade de sua saúde e estava começando a sentir desespero. Por outro lado, Fighter Cleric estava tendo que lidar sozinho com uma série de lobisomens. Ele segurou a caixa de Pandora em uma mão e ativou seu ataque automático como Luckmancer com seu cajado. Com sua primeira habilidade passiva, o ataque automático do Fighter Cleric não era mais um pequeno raio de luz que causava quantidades variadas de dano crítico, mas podia ser qualquer coisa. Isso manifestaria os efeitos de qualquer ataque automático conhecido pelo sistema com base em sua sorte. E como Giglo da deusa da sorte, como Fighter poderia dar errado? Seu primeiro ataque automático acabou sendo uma névoa esverdeada que se espalhou ao seu redor, entrando no corpo de todos os lobisomens próximos. Eles não puderam deixar de interromper a corrida enquanto engasgavam e tossiam. A névoa era obviamente o ataque automático de uma classe baseada em veneno como Poisonmancer. Como a desvantagem da classe Luckmancer era que ela estava limitada a apenas poder usar ataques automáticos para lutas, Fighter Cleric obviamente teria alguns itens que aceleravam sua taxa de ataque. Ele não estava tão quebrado quanto Jada, que conseguia usar 10 a cada segundo, mas 3 provaram ser mais que suficientes para ele. Como tal, ele rapidamente ativou o próximo ataque automático. Desta vez, ele conseguiu um tipo de invocação, que chamava um urso selvagem para atacar um inimigo uma vez. Ele apareceu através de um vazio e atingiu um dos lobisomens na cabeça, fazendo o sujeito voar para um prédio em ruínas, antes que o Cine desaparecesse logo em seguida, deixando Fighter se perguntando se isso era algo da classe Epic Beast Tamer. Para seu terceiro ataque automático naquele único segundo, Fighter Cleric manifestou um pequeno orbe de vento, o ataque básico de um Aeromancer. Mesmo que seu dano fosse ele foi bufado pela taxa de acerto sempre crítico de Fighter,
fazendo com que ele causasse quase 1000 de dano a outro alvo. No entanto, isso não foi suficiente para matar os muitos lobisomens que procuravam sua carne e ossos. Os efeitos do veneno estavam sendo eliminados, já que durou apenas um segundo, na melhor das hipóteses, e era improvável que ele pudesse manifestar outro como antes. Como tal, o sortudo decidiu usar a habilidade ativa da Caixa de Pandora. A cada minuto, ele poderia manifestar uma habilidade ativa aleatória de qualquer classe e tipo, dependendo de sua sorte. Se ele tivesse sorte, ele poderia obter um orbe da destruição de algo como a aula de Draco, ou poderia ser extremamente azarado e invocar uma fonte de água que só servia para truques de festa. Quando o Fitter Clerico ativou, ele viu uma barreira envolvê-lo. Era um liso brilhante, com um tom levemente azulado. Parecia a pele escamosa de um peixe ou a carapaça de uma tartaruga. Fitter inspecionou rapidamente a habilidade que acabara de usar. Barreira do Mago Deus. Habilidade ativa efeito. Cria uma barreira suprema e onipresente que bloqueia todos os danos dentro do seu rank e reflete 100% deles de volta. Não pode ser quebrado ou dissipado. Nota 1. Só pode ser usado por deuses magos. Nota 2. O usuário pode se mover e atacar de dentro da barreira com facilidade. Duração, 1 hora. Cooldown, não é necessário para ativação atual. Fitter Cleric ficou pasmo. Deus Mago? Não era aquela aula do mentor de Draco, aquele velho pervertido que dava recompensas se conseguisse esfregar suas pernas ou fazer você pular como um sapo. Sua barreira foi completamente dominada. Fitter Cleric percebeu que com isso ele se tornara intocável. Ele poderia simplesmente ficar lá e ainda matar todos os lobisomens aqui, fazendo com que eles se matassem. Percebendo isso, Fitter Cleric sorriu. Ele sabia que a deusa da sorte não o abandonou completamente, mas estava apenas fazendo beicinho de mau humor por causa de Slimfati. Recusar-se a mostrar-lhe o caminho era uma coisa, porém nenhuma mulher suportava ver seu homem ser espancado até a morte, então ela retribuiu seu favor a ele. Pelo menos por enquanto. Fitter Cleric continuou a usar a Caixa de Pandora para lançar ataques automáticos enquanto os lobisomens continuamente atingiam a barreira e eram rebatidos. Eles eram bastante inteligentes e logo entenderam que não poderiam prejudicar Fitter Cleric. Se continuassem a atacar, estariam se prejudicando. Ainda assim, não havia nada que pudessem fazer diante dessa habilidade semelhante à trapaça. Antes que eles pudessem quebrar a cabeça sobre como superar essa situação, Essência Stalker caiu no meio deles, quebrando sua alabarda e girando como um peão. Foi quase como se ele tivesse pousado das nuvens, antes de cortar muitos lobisomens gama de nível especialista em 2 pedaços. Este ataque giratório não era uma técnica, mas uma habilidade oportuna que atingiu 150% de dano perfurante. Esses lobisomens beta foram incapazes de sobreviver a tal ataque e foram facilmente abatidos. Os outros que viram isso sentiram seus membros tremerem de medo e, como cães chicoteados, ganiram antes de fugir com o rabo entre as pernas. Fitter olhou por cima do ombro de Essência Stalker para ver que o corpo do lobisomem alfa permanecia deitado no chão, com um grande corte no torso que quase o dividiu ao meio. Ficou claro que o sujeito havia derrotado o monstro do Capitão Rank com facilidade, já que houve poucos danos em seu corpo. A ferida anterior em seu rosto já havia cicatrizado, cortesia de sua herança do deus serpente. Fitter Cleric apenas olhou para o colega de soslaio e disse, uau, um cavaleiro dragão tão poderoso, levando mais de um minuto para lidar com apenas um monstro do Capitão Rank. Essência Stalker tossiu e sorriu amplamente. Desculpe, me empolguei demais na luta. Fitter Cleric já conhecia bem os hábitos de seu amigo, então deixou para lá. Bem, o que fazemos agora? Essência Stalker olhou em volta. Bem, esta cúpula é o maior edifício que ainda existe neste assentamento, e havia um grupo de monstros residindo dentro dela. Fitter Cleric sorriu e assentiu. E não poderia haver um farol mais óbvio. Afinal, este é um jogo de RPG, e esta é uma lei fundamental dos RPGs. Agora que limpamos este covil, vamos entrar e ver se podemos encontrar algo bom o suficiente para agradar a Ladybos. Essência Stalker assentiu e entrou no local com Fitter. A dupla teve que cobrir o nariz porque o lugar cheirava a pele suja, excremento e cadáveres podres. Eles também viram muitos ossos e corpos meio comidos se decompondo ali, o que os enojou ainda mais.
A cúpula tinha uma grande área aberta que parecia ter sido uma prefeitura ou uma espécie de centro administrativo. Agora, porém, era apenas uma área vazia e devastada, cheia de coisas desagradáveis, graças àqueles vis lobisomens. Peter e Sense examinaram cuidadosamente todo o local, antes de parar em um ponto específico próximo à parte de trás da cúpula. Aqui havia o contorno de uma porta, com a escultura de uma cabeça de dragão. A dupla compartilhou um olhar e assentiu. Se houvesse algo que parecesse ser objetivo deles, que fosse um compartimento escondido, uma área secreta ou uma espécie de masmorra perdida, isso certamente se encaixaria no projeto. Agora, a questão era como entrar. A resposta óbvia parecia ser transformar Essence em um dragão do vazio e tentar fundir sua origem com a porta. Era razoável supor que abriria apenas para dragões. Mas eles não fizeram isso imediatamente. Em vez disso, Peter e Sense procuraram cuidadosamente pelo resto das ruínas em busca de qualquer informação sobre a porta, bem como sobre o próprio edifício da cúpula. Afinal, e se a essência se transformasse e precisasse realizar algumas atividades ou rituais específicos antes de ser aberta? Com seu tempo de espera de um dia para apenas a 30 segundos de tempo transformado, não valeu a pena. Era melhor esgotar todas as outras opções antes de usar o método óbvio. No entanto, após quase 3 horas de busca concentrada, eles não conseguiram encontrar nada que pudesse servir de pista. Como tal, eles retornaram para a porta, onde Sense entrou em sua forma de dragão. Como estava com tempo emprestado, ele não floresceu, mas começou a trabalhar imediatamente. Ele primeiro tentou fundir sua origem com a porta e, embora tenha tido algum efeito, não a moveu muito. Peter Cleric sugeriu apressadamente que ele conectasse sua escama reversa com a escultura do dragão, e isso, combinado com sua origem fonte, felizmente obteve uma resposta. Quando Essence Stalker retornou à sua forma humana, ele e Peter verificaram apressadamente o que poderia estar neste cofre há muito perdido da Era dos Dragões. Guild Wars capítulo 380, atualização total 1. Assim que Draco decidiu iniciar o processo, uma tela de confirmação apareceu diante dele. Anúncio do sistema para o jogador analisando itens selecionados. Anúncio do sistema para o jogador atualizar permanentemente os seguintes itens em um ranking. 1. Par da DNI, 30.000% de 50.000%, custo, 20.000% de experiência. 2. Junior, 28.000% de 50.000%, custo, 22.000% de experiência. 3. Fragarashi, 2.381% de 100.000%, custo, 97.619 experiência. 4. Dragonlance, 0% de 100.000%, custo, 100.000% de experiência. Sem número. Isso custaria Draco exatamente 239.619% de experiência. Seu estoque era atualmente de 279.062%, o que significa que ele ficaria com 39.443% de experiência no final do dia. Isso era mais do que suficiente para ele subir de rank, mas seria menos do que uma merda de cachorro após a conversão. Então ele não estava olhando para aquilo 2 vezes. Depois de confirmar a atualização, os itens levantaram-se do chão e flutuaram no ar. Eles foram envoltos em um maravilhoso brilho de luz fluorescente enquanto simultaneamente rompiam suas algemas para subir mais alto. Eles giraram no ar e começaram a absorver violentamente a energia mundana em suas formas. O par da Dani e Jonier estavam relativamente bem, pois consumiam principalmente energia mundial. Quanto a Fragarashi e Dragonlance, esses 2 monstros começaram engolindo energia etérica. Eles nem sequer permitiram que um pouco de energia mundana entrasse em suas formas, como se isso fosse manchar sua majestade. Droga! Draco ficou sem palavras. Que arrogância! A energia mundana era a energia fundamental do mundo, da qual tudo dependia para viver. Poderia ser convertido em qualquer energia assimilado com qualquer outra com facilidade. No entanto, este foi o tratamento que recebeu de 2 armas lendárias subindo para o rank divino. Suspiro. A energia mundana foi verdadeiramente abusada pelas várias existências do universo. Ser tão fundamental, mas o classificado mais baixo e mais desprezado, era simplesmente triste. Draco tinha um poderoso estado de ser, embora raramente o usasse hoje em dia como antes. Então ele poderia dizer que a taxa de absorção pelos 4 itens aqui estava disparando,
como um carro que ainda acelerava até velocidade máxima. Draco lembrou que o olho do céu de Eva levou apenas alguns minutos para ser atualizado, e sua absorção de energia mundial foi mais modesta e administrável. O par da Dani e Mjolnir foram um pouco mais violentos nesse aspecto, mas pareciam estar na mesma sintonia geral. Como tal, demorou cerca de 5 minutos para que a absorção fosse concluída, com o influxo de energia sendo interrompido. Depois disso, os itens se transformaram visual e funcionalmente diante dos olhos de Draco. O par da Dani tornou-se um pouco maior e mais requintado, sua cor marrom mudando para um lindo dourado. Ele também ganhou alguns motivos estranhos de um lago, e a borda do caldeirão agora exalava uma leve névoa azul, que aumentava seu mistério e majestade. O Mjolnir não cresceu, mas sua forma tornou-se mais brilhante e resplandecente. Mesmo sendo um martelo de batalha hexagonal, agora parecia mais majestoso. Sem mencionar que havia faíscas de relâmpagos emitidas de sua forma intermitente. Draco examinou Pair da Dani primeiro. Pair da Dani, item de artesanato classificação, lendário durabilidade, 1.000.000 efeitos, passivo 1, melhoria do reagente. Todos os ingredientes colocados neste caldeirão são melhorados para o rank épico ou lendário, dependendo das preferências do usuário. Passivo 2, refinamento perverso. Transforme qualquer ser vivo em um reagente para ser refinado em uma poção ou veneno dentro do caldeirão. Ativo 1, retorno em caso de falha. A ativação desta habilidade permite ao usuário reiniciar um processo de elaboração com falha 5 vezes. Tempo de espera, 9 dias. Descrição: o caldeirão inicialmente pertencia ao gigante Lazar Laisdifneu e de sua esposa Simida e Simenfo, que viviam no lago do caldeirão. Era normalmente usado para reviver os mortos infinitamente, mas foi refeito para preparar poções. Ele recuperou algumas de suas características antigas após ser atualizado. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 100.000% necessários para atualizar para o rank divino. Draco ficou sem palavras. Esta atualização não era uma piada. O caldeirão passou de extremamente útil para causar a guerra sem fim. Draco sempre temeu que, após a atualização, o primeiro passivo elevasse todos os itens ao rank lendário. Não era necessário reiterar porque isso seria um problema para ele. Porém, como se previsse suas preocupações, ele se desenvolveu de tal forma que deu liberdade ao usuário. Esta foi apenas uma mudança de algumas palavras e terminologias, mas a funcionalidade mudou muito para se tornar outra coisa. Somente com a primeira passiva, ele seria capaz de se tornar um grande mestre com facilidade e manter sua habilidade de produzir itens épicos em massa sem ter que usar um espaço de trabalho diferente. Isso era extremamente importante para ele, pois ele tinha muitas coisas que gostaria de fazer para os membros de sua guilda, a fim de aumentar sua produtividade e funcionalidade. Quanto ao segundo passivo, foi o que veio com o novo rank up, e cara, foi absolutamente cruel. Isso permitiria a Draco refinar qualquer ser vivo em uma poção ou veneno. Então, se ele capturasse Clarente, por exemplo, ele poderia transformar o sujeito em uma poção de bênção do dragão de classificação divina e finalmente se vingar por ele ter roubado aquela primeira há tanto tempo. Merda, isso poderia realmente ser possível. Draco não tinha certeza e só podia adivinhar neste momento. Era possível que funcionasse com inimigos enfraquecidos, já que uma pessoa boa e elegante provavelmente seria capaz de resistir e escapar. Quando isso acontecesse, eles poderiam simplesmente derrotar Draco e refiná-lo, especialmente se a pessoa estivesse muito acima de seu próprio rank. Ainda assim, a ideia de que ele poderia transformar os monstros que caçavam e matavam em diferentes tipos de poções era intrigante. Como ele não tinha inimigos aqui, ele teria que esperar até chegar ao mundo exterior antes de tentar fazer isso. Quanto à habilidade ativa, ela também foi atualizada. Depois de ter um tempo de espera de 21 dias, agora tinha apenas 9 dias, o que era muito melhor. O número de vezes que ele poderia tentar novamente um experimento fracassado também aumentou de 3 para 5, o que significa que ele poderia brincar muito mais e ter que se preocupar menos. A descrição ainda teve um pequeno acréscimo, mas o que roubou o fôlego de Draco foi a capacidade de atualizá-la mais uma vez. Isso não era algo que ele esperava e foi a razão pela qual ele nunca ousaria mostrar Pair da Dani a alguém que não fizesse parte de seu povo. Qual deles era mais valioso?
Um item divino normal ou um item divino que poderia ajudá-lo a fazer muitos itens divinos? A resposta estava mesmo em dúvida. Era óbvio que esta última era a melhor escolha. E se o par da Deni pudesse elevar os reagentes ao posto divino e processar poções e venenos divinos, as consequências seriam muito assustadoras. Ainda assim, a experiência de 100.000% sufocou sua respiração. Ele tinha apenas lutado para alcançar esse valor já usando uma espécie de atalho, mas aqui estava ele de novo, ainda preso a esse fardo desagradável. Ele levou quase meio mês de trabalho ininterrupto para conseguir metade dessa quantia. Neste ponto, seria difícil criar algo novo o suficiente para garantir a ele aquela experiência maluca, a menos que ele começasse a fazer coisas lendárias. E para fazer isso, ele precisaria se tornar um grão-mestre tanto em ferraria quanto em alquimia. Mas ele ainda precisaria criar novas receitas nunca vistas antes na Era Antiga. A tarefa era muito difícil. Ele só poderia criar com facilidade até o Epic Rank graças à sua vasta experiência proveniente da antiga linha do tempo. Qualquer coisa acima era impossível sem investir tempo e pesquisa. Então, não importa o que acontecesse, nada mudaria. Além disso, se ele se tornasse um grande mestre, ele deixaria de receber a recompensa de 500% de experiência obtida ao fazer itens semi-lendários, bem como os 100% de misturas épicas. Em outras palavras, ele teria que voltar a trabalhar no Grimm para ganhar 100.000% de experiência. Sem mencionar que se ele se classificasse, ele não seria mais capaz de acumular experiência, o que significa que o ganho de 10% de experiência de sua classe divina retornaria com um sorriso de escárnio, rindo dele por pensar que poderia fugir do esforço do sistema para equilibrar um pouco o trapaceiro vivo que era o Guildmaster da Umbra. Draco se deparou mais uma vez com a mesma escolha que havia feito no passado. Era interromper à força seu progresso pessoal para atualizar os itens para o próximo rank ou continuar avançando e atualizá-los sempre que tivesse essa oportunidade em um futuro distante. Na primeira vez, ele optou por interromper seu progresso, mas desta vez não conseguiu fazer o mesmo. Havia muitas coisas que ele precisava realizar para continuar se contendo assim. Especialmente com seu ganho de ISP de 10%. Ele não tinha os mesmos luxos de antes, então não era o momento. Além disso, o caldeirão estava perfeito como estava agora. Ele poderia usá-lo até atingir o auge do rank grão-mestre. Quando chegou a hora de ele se tornar um deus da alquimia, ele poderia descobrir como aumentá-lo. Nesse sentido, Draco se concentrou no Mjolnir para ver se ele havia manifestado mudanças semelhantes ou variadas. Mjolnir, item de artesanato classificação, lendário durabilidade, 1.000.000 efeitos, passivo 1, melhoria do lingote. Todos os lingotes atingidos por este martelo são melhorados para o rank épico ou lendário, dependendo das preferências do usuário. Passivo 2, alto refinamento. Todos os lingotes processados por este martelo são automaticamente elevados ao grau perfeito em termos de qualidade, através da limpeza da energia divina do relâmpago. Ativo 1. Retorno em caso de falha. A ativação desta habilidade permite ao usuário reiniciar um processo de elaboração com falha 5 vezes. Tempo de espera, 9 dias. Descrição: na história dos deuses, Mjolnir foi o martelo de Thor, o deus do trovão. Foi reaproveitado para a arte de artesanato depois que os deuses recuaram para o céu. Ele recuperou algumas de suas características antigas após ser atualizado. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 100.000% necessários para atualizar para o rank divino. Draco ficou mais uma vez surpreso. Mjolnir tinha muitas semelhanças com o pai da Deni, afinal, ambos vieram como recompensas da mesma missão, mas a nova habilidade passiva que ele manifestou ainda o deixou cambaleando. A primeira passiva foi igual à pai da Deni, então ele não ficou muito surpreso. Foi apenas uma atualização muito boa em sua opinião, nada chocante o suficiente para fazê-lo gritar de medo. A habilidade ativa também seguiu o exemplo. Seu retorno em caso de falhar aumentou de 3 para 5 vezes, enquanto o tempo de espera diminuiu de 21 dias para 9. A descrição também era a mesma com uma nova adição semelhante à de pai da Deni. A exigência de experiência também era a mesma, ao mesmo tempo agradando e deprimindo Draco. Ele percebeu que teria dias difíceis pela frente. Ele precisaria ser forte se não quisesse desmoronar sob a pressão dessas baleias famintas que eram seus itens. No entanto, foi a nova adição do segundo passivo,
Auto-refine, que o deixou em silêncio. Sua maior preocupação era que a filtragem e o refino de minérios não eram os mesmos de antes, onde ele poderia obter facilmente notas perfeitas. Mesmo o aspecto de atualização do Jounir afetou apenas a classificação do lingote, não sua qualidade. A classificação afetou a resistência do metal enquanto a qualidade reflete sua facilidade de ser trabalhado, bem como sua receptividade aos encantamentos. Com todos os seus lingotes épicos e superiores sendo automaticamente elevados ao grau perfeito, Draco teria menos dificuldades como grande mestre encantador. Se ele precisasse de 100% de sua força de vontade para fundir um encantamento lendário com uma arma épica anteriormente, agora seriam necessários apenas 50% do mesmo esforço. Isso ajudaria a realizar seu sonho de se tornar uma linha de montagem viva que pudesse produzir infinitamente itens e armas sob demanda. Afinal, ele queria equipar toda a sua guilda e facção com o que há de melhor, o que exigia uma quantidade infernal de tempo e recursos. Os recursos agora poderiam ser facilmente manuseados graças aos passivos das duas ferramentas de artesanato, mas o aspecto do tempo só poderia ser feito por ele mesmo. Essa passiva reduziu indiretamente seu tempo de elaboração de equipamentos, então foi um benefício duplo. Draco recolheu as duas ferramentas gentilmente e virou-se para os outros dois companheiros, que ainda absorviam vorazmente energia etérica como se estivessem bebendo água. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.